Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Essa semana nós vamos começar o módulo 5 do nosso curso, em que nós vamos tratar sobre a evolução do planeta Terra e os processos geológicos. Nós vamos abordar esse assunto porque ele está diretamente relacionado com alguns processos evolutivos, né, que nós vamos ver mais para frente, inclusive na próxima aula, e essa correlação entre evolução da Terra e da vida também é tema aí do nosso fórum de discussões para a semana 5, aqui no módulo 5. Então vamos lá. Bem, o planeta Terra ele está em constante modificação. Tá? Desde o surgimento, desde sua formação, sua origem, com a consolidação da crosta terrestre, né, formação da parte dura do planeta formada por rochas, até os dias atuais, nós temos processos que transformam as esferas terrestres. E isso inclui também a biosfera. Tá? Então, se a gente for olhar no entorno do planeta, por fora, né, na questão aí da crosta terrestre, nós temos vários agentes geológicos que transformam as rochas que estão ali presentes. Né? A crosta terrestre ela é formada por rochas, sejam elas sedimentares, metamórficas ou ígneas, né? São os três grandes grupos de rochas que nós conhecemos hoje em dia, e nós temos agentes erosivos, né? Especialmente água e vento, que atuam modulando a superfície do planeta, moldando relevos, formas de relevo e esculpindo as rochas que ali estão. Tá? Esse tipo de transformação de paisagem a gente também observa na crosta terrestre e acaba interferindo no ecossistema como um todo, né? E também promove modificações ou induz alterações nos seres vivos que ocupam os mais variados hábitats aí da nossa crosta terrestre. Bom, mas um processo muito específico que eu quero tratar com vocês hoje diz respeito à dinâmica interna do planeta. Tá? Nesta imagem, nós vemos aqui um corte, né? Um aumento para a gente observar aquilo que a gente chama de crosta terrestre. Notem que nós temos a crosta continental e a crosta oceânica, né? Se a gente for ver aqui, ó, tem o fundinho do oceano, sobre o qual nós temos aí o estabelecimento das águas oceânicas, né? E toda essa crosta terrestre, quando também a crosta oceânica, são formadas por rochas, ok? E essas rochas, elas estão assentadas aqui no magma, né, no manto. Então, se a gente for caminhando até o interiorzinho da Terra, aqui no núcleo, a gente observará que conforme a gente caminha até o núcleo, aumenta-se muito a temperatura. E a quantidade de energia também é maior conforme a gente caminha até o núcleo, tá? Quando nós temos o extravasamento desse material que está dentro aí no manto ou no núcleo, né, atingindo a superfície da crosta terrestre, nós temos a lava vulcânica que, ao se resfriar, vai dar origem aí às rochas ígneas, ok? Então, se a gente voltar naquele esquema, né, dando um zoom aqui, a gente tem a crosta na parte superior, né, e caminhando cada vez mais para o interior do planeta, a gente vai ter o manto e lá dentro mesmo o núcleo. Obviamente que nós não temos, né, tecnologia para perfurar até o núcleo, tá? Mas a gente consegue identificar as diferenças nas camadas por uma razão muito específica, que é o comportamento geoquímico, né, das ondas sísmicas. Tá? Então, a gente consegue observar mudanças de camadas a partir aí
do seu comportamento, da emissão e propagação de ondas sísmicas, ok? Então aqui eu quero ressaltar uma camadinha que fica bem na parte superior do manto, que está embaixo da crosta, está sob a crosta, que é o que nós chamamos de astenosfera, tá? Essa camada é uma camada muito fluida e acima dela estão posicionadas blocos sólidos, né? Blocos de rocha totalmente consolidados. Então, o que vocês imaginam que pode acontecer, né? De nós termos aí blocos de rochas consolidadas sobre uma camada fluida, tá? Se a gente aquecer essa camada fluida, os blocos que estão sobre ela poderão se movimentar. E é exatamente isso que acontece quando nós observamos a característica do interior da Terra. Nós temos lá no núcleo aquilo que a gente chama de calor interno, né? Obviamente que conforme a gente caminha para o núcleo, esse calor aumenta, tá? E a propagação, a movimentação desse calor através das células de convecção do manto, que são essas células que estão formadas e representadas aqui, é que nós vamos produzir, né, e propagar esse calor até a parte da superfície externa, o que resultará na movimentação daquilo que nós chamamos de placas tectônicas. Bom, as razões, né, por que existe esse calor? Nós temos o calor como resultado do decaimento de elementos radioativos que estão presentes no núcleo da Terra. Nós temos também como resultado do calor liberado durante a formação desse núcleo e também o calor que foi armazenado durante a colisão de partículas no planeta Terra na época em que o planeta ainda estava em formação. Bom, as correntes de convecção do manto, se a gente for olhar nesse esquema aqui, nós temos a crosta, né, que eu estou chamando de litosfera, aqui em cima, e nós vamos ter a ascensão a partir do núcleo das correntes de convecção. E essas correntes de convecção vão transportar o calor ao longo do manto aí. Então, elas vão ascendendo até chegar à superfície e conforme forem chegando à superfície da litosfera, elas perdem calor e aí promovem aí aquela movimentação das placas tectônicas, ok? Exatamente como nós podemos observar aí nessa reconstrução do Pangeia, né? Aquilo que nós tivemos conhecimento como a última massa total, né? Terra total. Então, nós temos aí nessa reconstrução a movimentação das placas tectônicas, né? Saindo do Pangeia até a posição atual nos dias atuais, tá? A posição geográfica para os dias atuais. O que isso tem a ver diretamente com a biologia evolutiva? Tá? Eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho para ver o que isso interfere na evolução da vida. Temos aqui, nesse mapa, a distribuição das placas tectônicas, né? Só para que a gente possa ter o conhecimento. E agora sim, eu gostaria de saber qual que é a relação entre a movimentação das placas tectônicas e a diversidade biológica. Como que as placas tectônicas podem interferir na diversidade biológica? Vamos dar uma olhadinha para ver se a gente consegue responder isso daqui, explicar um pouquinho melhor para vocês. Vejam que nesta figura eu tenho, nesse eixo aqui, o número de famílias, tá? E no eixo superior, a escala do tempo geológico, ou seja, o tempo em milhões de anos, desde os dias atuais até o comecinho aqui lá no Fanerozoico, tá? Que é quando eu tenho aí a origem dos grandes fósseis ou a origem dos organismos multielementos, certo? Nesta porção horizontal inferior, eu tenho nesses gráficos de pizza a representação gráfica daquilo que seria
a posição das massas continentais do planeta na época, certo? Vejam que a curva de distribuição do número de famílias variou muito ao longo do tempo. Eu tive momentos de crise de diversidade, ou seja, queda de biodiversidade, e eu tenho momentos em que ocorre favorecimento de biodiversidade. Será que existe alguma relação nesses números, desses índices, com o momento em que estamos observando ou em que estaríamos observando a distribuição das massas continentais no planeta? Será? Deixa eu passar mais informações para vocês aqui. Como o Pangeia, nós já tivemos ao menos mais dois, momentos em que a Terra esteve com todas as suas massas continentais unidas, tá? Se a gente for observar, o momento Pangeia e o momento Panótia é completamente diferente do momento presente, tá? Nos dias atuais, nós temos uma ampla distribuição, todas as massas continentais fragmentadas, como a gente pode ver aqui, em todos os continentes aí que vocês conhecem. Muito diferente daquele cenário em que nós observamos no Pangeia, em que as massas continentais estavam todas unidas numa massa só, num bloco só. Isso aconteceu também antes de em torno de 650 milhões de anos atrás, quando nós tínhamos aí a grande massa continental unida naquilo que nós reconhecemos como Panótia, certo? Ora, vejam que existe, vamos pegar o Pangeia, que é mais familiar um pouquinho, e a situação presente, que é mais familiar também. Vamos comparar a situação dos continentes no Pangeia, totalmente unida. Como que estava a biodiversidade? Em crise. Houve uma queda da biodiversidade, ok? Vamos olhar o presente. Todas as massas continentais separadas entre si. Como que está a biodiversidade? Opa! Está no auge, Nós temos um aumento do número de biodiversidade. Será que o fato de nós termos a fragmentação continental, ou seja, o desmantelamento, da crosta terrestre, favorece a biodiversidade? Por outro lado, por que será que épocas em que nós temos a Pangeia, nós temos uma queda da biodiversidade? Olha, provavelmente isso tem a ver com um processo de especiação, que é a formação de novas espécies, que nós conhecemos como vicariância. Então, a gente vai falar na próxima aula um pouco mais sobre todos os modelos de especiação, mas já adiantando para que a gente possa correlacionar tectônica de placas e especiação, eu já vou apresentar esse conceito para vocês aqui. Então, o que seria a vicariância? Seria um momento em que nós vamos ter, um processo em que nós vamos ter como resultado a especiação a partir de do isolamento geográfico das populações em decorrência de uma barreira geográfica, a partir de um isolamento reprodutivo das populações por conta aí do surgimento de uma barreira geográfica. Então, nós vamos ter, no tempo 1, a população ancestral, no tempo 2, o surgimento aqui de uma barreira geográfica qualquer, e essa barreira geográfica resultou num isolamento reprodutivo, Elementos da população deste lado não conseguem mais se comunicar com elementos da população da direita, A esquerda agora não comunica mais com a direita. E aí, as subpopulações acabam, conforme o tempo vai passando, se transformando em novas populações, ok? Então, a partir do momento em que essa barreira geográfica faz com que ocorra um isolamento reprodutivo, eu não mais terei condições de comunicar, de ter troca gênica, de ter fluxo gênico, e aí a consequência disso certamente será
o desenvolvimento de uma nova espécie e, portanto, um processo de especiação. Vamos voltar aqui? Vamos voltar, pode ser aqui mesmo. Pensem vocês, né? O que acontece quando eu tenho a população aqui, ó, na América do Sul e na África? A partir do momento que eu separo a América do Sul e a África, a população, o estoque, né, genético que ficou na América do Sul, muitas vezes não consegue atravessar todo o Atlântico para conseguir se misturar e reproduzir-se, né, com os indivíduos que ficaram lá na África, no continente africano. Então, muitas vezes o que acontece é que o Oceano Atlântico, no caso desse exemplo, funcionou como uma barreira geográfica que promoveu o isolamento reprodutivo. Tá? Então, se eu tinha uma espécie A, neste momento aqui, agora, por conta desta barreira, eu vou ter a espécie B e C. É por isso que aumenta o número de espécies. Muito bem, já vimos a vicariância. Agora vamos ver o contrário, né? Por que nós temos, no momento de Pangeia, uma queda aqui na minha biodiversidade? Ora, o momento de Pangeia, ele vai favorecer o cosmopolitismo, porque não existem muitas barreiras geográficas. Então, na verdade, eu não tenho o favorecimento ao processo de especiação. Então, eu vou ter espécies amplamente distribuídas geograficamente, né, amplas regiões geográficas para a distribuição das espécies. Eu não vou ter muitas espécies endêmicas, por exemplo, como é o caso aí daquilo que nós observamos, né, neste fator aqui. Tá? Quando eu tenho o momento presente com o desmantelamento, né, com a fragmentação do Pangeia, eu vou ter um aumento na biodiversidade, exatamente porque eu tenho quebra das placas tectônicas, e isso aumenta o isolamento geográfico, promove a especiação, promove o provincialismo ou o endemismo e, como consequência, nós observamos um aumento na diversidade biológica, ok? Bom, pessoal, o que eu tinha para dizer hoje neste módulo é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido que a tectônica de placas influencia em muito na evolução biológica, tá? A gente vai ver ainda ao longo da disciplina, na hora que nós já estivermos estudando o tópico específico de macroevolução, os diversos momentos em que a vida influenciou a Terra e a Terra influenciou a vida, tá? Tanto o planeta quanto a geosfera, quanto a biosfera, elas evoluem juntas. E a tectônica de placas, a movimentação das placas tectônicas, é uma das principais forças que promovem um tipo específico de especiação. A gente pode até pensar que o controle da biodiversidade ao longo do tempo está sim relacionado à ação das placas tectônicas. Um abraço e até semana que vem.